Olá, pessoal. Estamos começando mais um Uniround 153. Então, estamos aqui com parte da equipe de teleradiologia da Unirádio. Eu, Marília, a Alice, a Paloma, a Daiane, a Marina e o Thiago. Boa noite, Thiago. Não tinha visto você ali. E esse espaço aqui é onde a gente discute parte dos nossos casos da teleradiologia para tentar alinhar os nossos laudos e trocar experiências, trocar ideias para melhorar a nossa resposta. Lembrando que esse é um conteúdo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e caso você já tenha acompanhado algo parecido, a gente vai ficar bem feliz se você trazer um comentário aqui para a gente com mais informações. Então, vamos para os casos. Na verdade, esse é um acompanhamento são 3 exames. Eu tentei trazer alguma informação sobre as dúvidas que me surgiram. Então, o primeiro exame desse bichinho foi feito em maio de 2020. Então, era um cão SRD de 13 anos, macho castrado, com pequeno porte, né? Um histórico de dor aguda em membro torácico direito, com claudicação há 3 dias. Sinais clínicos de dor em membro torácico direito, em região de punho e falanges, com leve aumento de volume no local. O paciente não tinha permitido o movimento de extensão e flexão da articulação e claudicação sem apoio do membro. A suspeita foi de fratura ou fissura óssea. Essa foi a imagem desse primeiro exame, que definia essas áreas, né, sugestivas de lise. Lembro até que quando eu vi esse exame de novo, pensei se poderiam ser algumas fissuras, mas parecem ter áreas mais redondinhas aqui associadas também, né? Então, tem essas áreas sugestivas de lise no aspecto proximal do metacarpo. Vou fazer uma leitura dinâmica dos laudos, mais focado nas alterações. Então, o principal foi as áreas amorfas radiolucentes, envolvendo o terço proximal do quarto metacarpo, em base e corpo, sugerindo osteólise com envolvimento de porções da cortical óssea. Então, parece ter destruição aqui de algumas porções da cortical. Discreto aumento de volume de tecidos moles adjacente ao carpo e dígitos. E na época, então, sugeri esse laudo é meu, né, esse primeiro laudo, área de osteólise no terço proximal do quarto metacarpo direito, com discreto edema dos tecidos moles, neoplasia óssea primária ou metastática e osteomielite são diagnósticos diferenciais, ficou bem geral, né, bem geralzão. E sugeri cito do quarto metacarpo direito como complementação. Foi feita a citologia, a biópsia, mas a gente não teve retorno na época. E a gente recebeu um laudo desse paciente de novo em janeiro desse ano, com o resultado da biópsia feito na época. E na biópsia lá de 2020, o fragmento retirado tinha dado como diagnóstico neoplasia de plasmócitos, então, plasmocitoma ou mieloma. E depois do procedimento ali da biópsia, foi assessorado por oncologista, mas eu não tive ainda retorno do que realmente foi feito, assim, não sei bem qual foi a conduta. Ele veio agora esse ano com sinais clínicos de claudicação com apoio do membro pélvico direito há 20 dias. Já tinha sido tratado com anti-inflamatório, mas sem resposta, e tinha desconforto no joelho. A suspeita foi de metástase de neoplasia de plasmócitos, né, já que tinha esse histórico anterior, e osteomielite como menos provável. Daí essa foi a imagem desse outro exame, agora de 2022. Então tem essa área de osteólise aqui mais extensa, né, em região de tuberosidade da tíbia, parece ter algumas áreas aqui em cortical. Vamos ver. Foram enviados também exames da pelve, já que a claudicação eles não conseguiram identificar com clareza se era ali no joelho. Eu fiquei em dúvida se poderia ter alguma lesãozinha aqui também, e aqui, ou se foi só um trabeculado por conta da técnica aqui na periferia. Aqui também me gerou um pouco de dúvida. E aqui na lateral tem sobreposição, né? Mas parece que coxofemorais, o restante está ok.
Então, o principal descrito aqui nesse laudo foi a lesão óssea epifisária em região de crista da tíbia, predominantemente lítica, com zona de transição indefinida, aspecto permeativo, monostótico, apresentando esclerose marginal. Achei isso um achado bem legal, parece realmente ter uma linha ali, né, de esclerose. E o restante parece estar ok. Daí foi colocado como diagnóstico diferencial para essa lesão óssea, né, de lítica, monostótica, com zona de transição indefinida e aspecto permeativo da crista da tíbia. O principal diferencial é a neoplasia óssea, e ainda que menos provável, a osteomielite. E considerando o histórico anterior de neoplasia em dígito, recomenda-se fortemente o histopatológico da lesão para elucidação diagnóstica. Eu queria ver a opinião de vocês, se vocês acham que seria legal descrever, citar essas áreas, considerando o controle, ou acham que eu estou vendo coisa demais, que a gente poderia considerar adicionar. Essas do joelho eu também achei que tem lesão aí. A do isco eu não vi sozinha, não, mas eu concordo. A gente começa a ver pontinho lucente em tudo, né? Quando tem essas É. áreas, mas talvez seja interessante de escrever, né? Vamos ver as opiniões aqui no chat. Show, a Má também concorda. Vamos, então, adicionar aqui essas informações. Tá aparecendo aí Às para vezes até vocês? fazer um ultrassom nesse joelho pode talvez dar alguma coisa, né? Uma irregularidade, alguma coisa assim, será? Oi, agora, não faço ideia. Eu Ah, acho não sei. que um exame focado é melhor até para comparar a evolução e saber a resposta do tratamento. E nesse caso eu tiraria o termo monostótica do laudo, porque eu acho que é poliostótica a lesão. Tem outras lesões aí. E eu acho que mieloma múltiplo faz sentido nesse caso. Então vamos adicionar essas informações aqui. De discretas áreas pontiformes, acho que pode falar, né? Adolescentes. Ah, legal. Uma pontiforme eu uso quando é bem pontinho. Esse aí já tá fazendo meio que um círculo, né? Aqui? Deixa eu... eu acho, não tá? É que eu Tá tô um vendo pouco uma tela meio... maior do que o ponto. Eu colocaria Arredondar. impressão de áreas arredondadas, líticas, medindo tanto e tanto, né? Mas, enfim, eu colocaria aí. Aí eu acho que a impressão de uma lise poliostótica afetando tais e tais ossos, mieloma múltiplo, principal suspeito, indicaria biópsia também. A conduta seria essa, né? E comparando com a anterior, a gente, nesse exame, não tem, né, a pata do membro torácico, né? Não, veio só do pélvico mesmo, que foi onde ele tem sinal clínico agora. Interessante, né? E até o anterior eu não sei se fizeram uma amputação do dígito, ou o que foi feito. Fiquei sem retorno ainda, não sei bem qual foi a conduta antes. Faz 2 anos, né? Entendi. Passou um tempo. Definido. Mieloma múltiplo eu esperaria uma progressão mais rápida, né? Pois é, até fiquei bem encucada com esse caso, porque é um pouco confuso ainda, né? O diagnóstico e tratamento, e pelo que eu estava vendo, assim, do mieloma e do plasmostoma. Mas... talvez eu vou botar aqui de maior gravidade, né? Gravidade em crista tibial direita. Cometendo também fêmur esquerdo e direito. Daí, nesse caso, como principal diferencial, mieloma múltiplo, né? Não, mieloma.
Acho que nesse caso, talvez como é poliostótico, daria para retirar, né, a osteomielite, né? São lugares meio esquisitos para osteomielite. Talvez uma osteomielite meio atípica, fúngica, eu colocaria o termo atípica, mas não dá para descartar, né? Pela evolução lenta, eu acho que talvez não dá para descartar, vai com uma bactéria ou um fungo de crescimento lento, meio atípico, mas está ali, região metafisária, então não dá para excluir totalmente, ao meu ver, sabe? Tá ótimo. Então, esse foi o exame de janeiro. Então, a gente viu algumas lesãozinhas a mais ali. Só retirar o monostótico aqui do meio, que deixam a gente mais encucado quanto ao mieloma, né? E o paciente voltou em fevereiro. Foi feito o histopatológico da crista da tíbia. Na amostra foi caracterizada a lesão óssea lítica com traços de necrose e reabsorção óssea, mas a princípio não foi diagnosticado alguma neoplasia associada a essa lesão em crista da tíbia direita. Né? Então, isso aí é estranho, né? Porque não foi vista a causa. Viu só o que estava acontecendo. Talvez, às vezes, isso é uma falha na amostra, aí teria que repetir, sabe? E também, não sei se foi feito cultura, porque é interessante também. fazer cultura. Vai então, ter assim, uma o mieloma múltiplo, múltiplo, eu dei um Google aqui rapidinho, vi que a sobrevida do mieloma múltiplo gira em torno aí de uns 1 ano e meio a 2 anos, né? Então, não dá para descartar totalmente pela progressão do caso. Acho que ainda dá para considerar. Também acho. Até ele fala em amostra exígua, né? Não sei se talvez... Mas o que chama atenção nesse controle é que parece ter regredido bastante. Só que eu não sei o que está sendo feito de tratamento também. A gente não teve esse retorno quanto à terapia. Mas parece que reduziu bastante aqui as áreas líticas em crista da tíbia. Esse exame enviado foi bem focado mesmo, não incluiu as outras imagens do outro como no outro. E até esse laudo é da Paloma. Ela colocou aqui em região de crista tibial a área predominantemente lítica, com contornos moderadamente definidos e ligeiramente irregulares, aspecto geográfico, que já muda, né, em relação ao anterior, mas é menos evidente do que nas imagens prévias, do dia 17 de janeiro. Da impressão foi a lesão óssea predominantemente lítica, ainda visível em crista tibial direita, porém com aspecto em remissão quando comparado ao exame anterior. Acho que como a gente não tem o controle, pode ser que ele esteja em químio, pode ser que ele esteja fazendo tratamento que a gente não esteja sabendo, né? E foi sugerido acompanhamento radiográfico em 30 dias. Como aparentemente ele regrediu, talvez o acompanhamento seja interessante, considerando as outras lesões que a gente viu no exame de janeiro também, né? Talvez, acho que eu esqueci de incluir lá no exame de janeiro o controle radiográfico do fêmur esquerdo e da pelve, pode ser uma boa, né? Considerar essas outras lesões para tentar outra biópsia de algum outro local, ou até da crista da tíbia também. E um diferencial legal para isso aí seria tumor de célula, neoplasia de células redondas. Acho que dá para entrar aí linfoma, pode fazer isso, ou metástase, né? Metástase de algum lugar aí. Só que pela progressão é menos provável que seja metástase, né? A não ser que ele esteja sendo tratado, enfim. A gente precisa ter mais informações, né? Essas informações vão fazer bastante diferença, né? Para conseguir seguir melhor, né? Pensar melhor. E sempre quando esse laudo da Paloma, sempre quando eu comparo com o exame anterior, a minha primeira sentença, a minha primeira frase ali dos comentários é estudo comparado com
Como é que eu falo? Estudo de controle, assim? Eu falo comentários, né? Por exemplo, lá na primeira, foram obtidas radiografias ortogonais do membro, blá, 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 comparadas com o estudo tal, entendeu? Aí, comparado com o estudo feito em tal data. É assim que eu faço, mas enfim, não é só só estou dando uma... Mas é uma boa colocação que já fica bem evidenciado, Que daí tu que é um compara controle, tudo, né? Tu compara tudo, aí, por exemplo, assim, por exemplo, tecidos moles de opacidade, volumes normais. Eu colocaria assim, novamente, tecidos moles de radiopacidade, entendeu? Eu usaria termos falando que isso está normal, aquilo está alterado. Remetendo Então, ao outro exame em todas as sempre posições. remetendo ao outro exame. Sempre remetendo ao outro exame. E tudo que é novo, tu pode colocar novo, tal e tal coisa. E aí, eu acho interessante, eu gostei do que a Paloma falou, de lesões ósseas, predominantemente líticas, ainda visível, e aí colocou, porém, com aparente, como é que é? Aspecto em remissão. Por que está em aspecto? Eu acho interessante explicar por que tu acha que está em remissão, né? Ou reduziu diária, ou ganhou opacidade, né? O que é que está com aparente redução? Acho que talvez esteja explicado ali na aspecto geográfico, lesão menos evidente do que a imagem prega. Tá, menos definida, talvez? Lesão menos definida. E aí pode colocar na conclusão... Talvez com também menor existe... gravidade aqui, né? Eu acho que ela está menos definida, né? Porque no anterior me pareceu que ela era maior, mais definida, ou estou enganado? Sim, parece bem menos definida. Aqui então, eu acho parece que mais geográfica, né? Parece geográfica, na outra parecia mais permeativa, assim, né? Então, acho que dá para colocar isso, entendeu? Agora, no estudo presente, a alteração demonstra-se menor, né? Medindo tanto, enfim. E aí coloca entre parênteses anterior medindo tanto, entendeu? E aí o aspecto lítico também se mostra menos evidente, enfim, menos definido. Aí isso justifica lá que está em remissão, ou outras formas de dizer isso, parcial resolução, melhora do aspecto radiográfico, existem várias formas, que talvez, eu me coloco no lugar do clínico do cirurgião, né? Talvez o cirurgião coloque, tá, mas o que quer dizer isso, né? Em remissão? Não sei. É só um questionamento meu. Só tentei fazer um resumão, mas acho que faz bastante sentido. Sempre que a gente pode comparar com o estudo anterior é muito importante, né? E isso eu deixo já bem claro lá no começo, né? Opa. E que bom que nesse caso deu para fazer isso. Tomara que ele continue em acompanhamento, né? E que a gente tenha retorno do que está sendo feito também. E outra coisa também, né? Sugiro acompanhamento radiográfico em 30 dias. Aí eu acho que é legal justificar por que tu sugere isso. E nesses casos, como a gente não tem informação, e nesse caso a gente não tem informação, eu coloco assim, sugiro acompanhamento radiográfico de acordo com o critério clínico, ou se os sinais clínicos se agravarem ou piorarem, enfim, né? Porque se o paciente, vamos supor que o paciente está 0 bala, né? O paciente melhorou. Não estou falando nesse caso específico, parece que é uma lesão agressiva, mas enfim, em alguns casos, quando a gente compara, quando a gente sugere um controle, às vezes aqui a gente quer dizer, se o paciente melhorar, é bom repetir. A gente mais ou menos quer dizer isso. Então, eu coloco isso no laudo também. Eu falo, caso os sinais clínicos persistam ou piorem, um controle radiográfico é indicado, entendeu? Entendi. Acho que nesse caso, como é uma lesão esquisita, que está deixando todo mundo em dúvida, o controle é interessante de qualquer forma, né?
Concordo. Mas, Também acho. Se ele Eu só queria evoluir dizer, bem... às vezes, em algum outro caso parecido que a gente está em dúvida de sugerir o controle, acho bacana colocar esses termos também, sabe? Se não evoluir bem, né? Não evoluir clinicamente bem, ou, né, tiver piora clínica, nada nesse sentido, né? Sim. Eu fiquei bem encucada com esse caso. Até eu tentei fazer um levantamento, assim, de informações sobre mieloma e plasmocitoma, porque não é... O plasmocitoma, principalmente, não é algo comum. Acho que eu nunca tinha pego um caso que fechou realmente plasmocitoma. Para até tentar diferenciar quais os critérios que utilizam para diferenciar, eu tentei trazer um pouquinho, assim, não sei se nesse caso a gente vai ter informações para depois tentar juntar as peças também, mas então tanto o plasmocitoma quanto o mieloma são desordens de plasmócitos. Essas neoplasias de plasmócitos, elas correspondem a 8% das neoplasias hematológicas e a 3,6% dos tumores ósseos, então não é algo tão comum, né? E dentro dessas neoplasias de plasmócitos tem várias doenças, várias neoplasias que se enquadram, como o mieloma múltiplo, o plasmocitoma extramedular e o plasmocitoma ósseo solitário. Tem outras afecções, mas que são mais raras ainda. O mieloma múltiplo, ele atinge a medula óssea, então a gente vai ter essa infiltração de plasmócitos na medula, enquanto o plasmocitoma extramedular e o plasmocitoma ósseo solitário, eles vão atingir tecidos extramedulares, né? Então, o plasmocitoma extramedular atinge tecidos moles, principalmente de cabeça e pescoço, então é citado o envolvimento de tecidos linfóides, do trato gastrointestinal, o envolvimento também de trato respiratório superior, então tem relatos em laringe, em nasofaringe, e o plasmocitoma ósseo solitário atinge o osso. O mais comum é atingir o esqueleto axial, então vértebras, maxila, mandíbula, mas tem relatos também em ossos longos, que, pelo que a gente tem de retorno desse caso, é possível que seja, né? Lá naquele dígito que a gente teve o retorno da isca. Então, o que diferencia o plasmocitoma do mieloma múltiplo vai ser que no plasmocitoma, tanto extramedular quanto ósseo, a infiltração de plasmócitos ela está acontecendo numa lesão solitária, numa lesão focal mesmo, então seja em osso ou em tecidos moles. Não tem plasmocitose na medula óssea, então não tem infiltração da medula por plasmócitos. E o paciente não tem danos orgânicos, o que quer dizer que ele não tem lesão renal, ele não tem anemia, ele não tem hipercalcemia, que são alterações que vão acontecer no mieloma múltiplo. Então, no mieloma múltiplo, o que acontece é uma plasmocitose, então vai ter infiltração da medula óssea por plasmócitos. Isso vai levar a uma hiperglobulinemia monoclonal, ou seja, um tipo de plasmócito, que seria um clone de plasmócito, vai começar a produzir globulinas de um mesmo tipo e vai aumentar somente um tipo de imunoglobulinas no sangue, por isso que ela é uma hiperglobulinemia monoclonal. Os pacientes podem ter danos já sistêmicos, então anemia, hipercalcemia, lesões ósseas em múltiplos ossos, né, poliostótica, insuficiência renal, então já vão ter outros danos mais graves, né. E o que eu achei interessante aqui em humanos, e que me deixou mais encucada nesse caso, em humanos tem estudos que mostram de 65% a 84% dos casos de plasmocitoma progridem para mieloma múltiplo dentro de 10 anos após o tratamento, após o diagnóstico, e 65% a 100% progride para mieloma dentro de 15 anos. Só que em cães isso não está bem estabelecido, ainda não se sabe se existe realmente essa progressão. Tem dúvida se o plasmocitoma pode ser um diagnóstico muito precoce de um mieloma múltiplo que está se desenvolvendo ali bem lentamente. Então, é meio confuso ainda pelo que eu percebi assim nos estudos. E daí os passos que seriam para tentar definir se é realmente um plasmocitoma e não um mieloma múltiplo seriam os exames que permitem a detecção dessa globulinemia,
E aqui entra também a proteinúria de Bence-Jones, que é algo que eu sempre fico um pouco em dúvida, e um ponto que é pouco feito, que é a biópsia de medula óssea, para definir se realmente tem plasmocitose. Então, nos exames, o primeiro passo seria hemograma bioquímico, que no caso da mieloma múltiplo pode demonstrar anemia, hipercalcemia, disfunção renal. E essa hipercalcemia é interessante que ela pode acontecer junto às lesões ósseas líticas, porque os plasmócitos ali louquinhos, né, anômalos, eles vão estar enviando sinais e induzindo os osteoclastos a agirem e inibindo osteoblastos, ou simplesmente não deixando os osteoblastos serem induzidos pela lise óssea. Então, vai estar sendo quebrado o osso, mandado cálcio para a circulação, lisando, né? A gente vai ter essas lesões ósseas, então, poliostóticas e, consequentemente, hipercalcemia também. E a disfunção renal pode acontecer porque essas porções das globulinas que estão ali no sangue podem acabar lesando os túbulos renais e causando disfunção renal também. E outro ponto importante daí para né, diferenciar o mieloma dos plasmocitomas seria a dosagem de globulinas e eletroforese de proteínas, que pode ser feito em soro e urina, o ideal é que seja feito nos dois. Então, as globulinas vão estar aumentadas e pode ser feito exames específicos para definir qual imunoglobulina, se é A, se é G, que vai ser uma em específico, por isso que é dito que é uma hiperglobulinemia monoclonal, né, um tipo em específico. E essa eletroforese de proteínas que vai permitir definir se é realmente um tipo de globulina, de imunoglobulina que está aumentada, e existem outros exames como a imunoeletroforese e outros exames que vão determinar qual dessas proteínas realmente, e também se existem fragmentos de imunoglobulina. Então, que é o que se chama de proteína M, ou proteína monoclonal, que seriam essas globulinas que estão aumentadas num caso de plasmocitoma, de mieloma múltiplo. Isso acontece tanto no soro e pode acontecer na urina também. Isso porque as imunoglobulinas elas são formadas por cadeias longas ou pesadas e cadeias leves. E essa cadeia leve ela passa pelos túbulos renais e pode acabar na urina. Então, são esses fragmentos de imunoglobulina que são chamados de proteinúria de Bence-Jones. Então, são fragmentos de imunoglobulina que são, no caso, as cadeias leves, que acabam sendo detectadas na urina. Então, é um tipo de proteína monoclonal que pode ser detectada tanto no soro quanto na urina. Em humanos, 70%, 80% dos pacientes que têm mieloma vão ter proteinúria de Bence-Jones, mas não significa que não tenha mieloma também. E outro ponto do diagnóstico seria a biópsia da lesão detectada, então, geralmente da lesão óssea, ou se for um mieloma, um plasmostoma extramedular, a biópsia do tecido mole, né, daquela massa detectada, e também a biópsia da medula óssea, porque no plasmostoma a gente vai ter só os plasmócitos ali infiltrados na lesão, enquanto no mieloma múltiplo tem infiltração de plasmócitos na medula. E até os trabalhos citam que muitas das vezes, quando não tem nenhum outro achado, não tem hiperglobulinemia, não tem proteinúria de Bence-Jones, não tem anemia, não tem nenhuma outra alteração a não ser esse filtrado de plasmócitos na lesão, geralmente não se faz a biópsia da medula óssea, e às vezes pode ser que essa daria alteração, mostrando algo ali, um mieloma múltiplo querendo se desenvolver, algo nesse sentido. Então, talvez por isso seja pouco... talvez alguns dos casos que são plasmostoma podem ser mielomas múltiplos, no caso. Daí só trouxe esse estudo para mostrar as lesões relacionadas ao plasmostoma e ao mieloma múltiplo. As lesões são ditas como lesões como se fosse um furinho, né, um buraquinho. E eu não vou falar em inglês, que eu vou falar errado, então esse seria o termo utilizado, mas é como se fosse um buraquinho, como a gente vê nesse caso, e como tinha nesse caso também, tanto lá no dígito quanto
nas lesões que a gente viu em fêmur, em tíbia. Em alguns casos, elas podem ser maiores, né? Pode ser uma coisa mais indefinida. Daí, eu achei interessante nesse caso que eles trouxeram um tumor de plasmócitos em 8 cães, e dos 8, 4 tinham plasmostoma solitário. Eles detectaram plasmostoma em 2 ossos diferentes, em 2 vértebras diferentes, mas a gente vê que muitos nem fizeram outros exames. Então, esses aqui, em ND, aqui não foi feito outro exame, ou não fizeram todos os exames, como o aspirado de medula óssea. Então, às vezes, eles citam que algum desses plasmocitomas poderia ser um mieloma múltiplo inicial, por exemplo. Esse caso aqui é um estudo de 2021 que mostra 13 casos de plasmocitoma ósseo solitário. Eles fizeram um levantamento de 400 e poucos casos de neoplasia de plasmócitos e só 13 fecharam como plasmocitoma ósseo solitário. E desses 13, 8 eram em vértebra, então é bem mais comum em vértebra, como a gente viu já no estudo anterior. 2 em maxila, 1 em tíbia e 1 em carpo. Então, em esqueleto apendicular é bem menos comum. E eu achei interessante que desses pacientes, alguns tiveram recidiva do tumor em outro local, do plasmostoma em outro local, depois de um tempo do tratamento. Então, teve recidiva, por exemplo, da tíbia para costela, teve para tecido mole, para vértebra, para a órbita. Então, teve recidiva em outros locais, como plasmostoma também, porque nenhum teve alteração de hiperglobulinemia, mas também não foi feita aspirada de medula óssea em todos os pacientes. Então, alguns fizeram o tratamento, a maioria foi com radioterapia, fizeram o tratamento e ficaram bem por quase um ano, alguns deles, e daí vieram a aparecer outras lesões em outros ossos. Então, fiquei encucada com esse caso, se por acaso tinha lá o plasmostoma no dígito, foi tratado, o paciente ficou bem, agora está tendo uma recidiva do plasmostoma em outro lugar, ou se é realmente um mieloma que se desenvolveu a partir daquilo. E eles mostram alguns pacientes que viveram mais de 3 anos depois do tratamento do plasmostoma e que vieram a desenvolver outras lesões depois. Então, e eu só trouxe aqui porque eu achei bem esquisito e é bom saber, né, da ocorrência do plasmostoma extramedular solitário na laringe de um cachorro. Então, aqui era um cocker que estava com alteração no latido, assim, estava latindo mais rouco, e fizeram a avaliação da laringe direta e viram essa massa, e foi feita a extração e fechou um plasmostoma extramedular. Não tinha alteração sugestiva de mieloma. Eles fizeram raio-x de vários membros, fizeram raio-x de vários locais para ver se tinha alguma lesão óssea, não encontraram. E passou por tratamento, mas depois do tratamento fizeram um controle com tomo e ainda parecia ter um restinho da massa aqui. Então ele passou por radioterapia ainda depois e ficou bem, estava bem até 1 ano depois do tratamento. Mas eu achei interessante desse caso é que em humanos, quando eles têm achados sugestivos de mieloma, a pessoa passa por ressonância para detecção de lesões iniciais, assim, ósseas. Então, às vezes, também pode estar se perdendo alguma lesão inicial. E outro caso aqui interessante é de um plasmocitoma ósseo solitário no crânio. Ele estava envolvendo frontal e parietal. E adjacente tinha um depósito de amiloide em encéfalo. Então, era um paciente que estava com convulsões, passou por ressonância e na ressonância detectaram uma massa em frontal e parietal, que fechou como um plasmocitoma. E ali no encéfalo, que estava realmente causando os sinais neurológicos do paciente, era um depósito de amiloide, que seria um depósito de fragmentos e de proteína ali dessa produção anômala ali pelos plasmócitos. Então, uma coisa bem
doida e mais grave também. Então, achei uns casos bem interessantes e fiquei encucada daí com esse casinho ali, se pode ser às vezes um plasmostoma voltando ou era um mieloma mesmo e está se progredindo agora para outros ossos. Se a gente tiver informações, vai Muito legal. ser bom, né? A gente precisa de mais informações clínicas, né, para ter mais certezas. Que é isso? Vocês têm mais alguma colocação? Muito bom, né? Uma boa revisão de plasmocitoma e mieloma. Nossa, eu fiquei tão confusa lendo isso tudo e imunoglobulinas, e tem um monte de exame doido que se faz para diferenciação, mas é bem interessante, assim. Acho que muita coisa acaba não sendo tão acessível ainda por aqui, não é tão feito. Até a eletroforese de proteínas, né, que seria um dos passos no diagnóstico da mieloma, para a veterinária aqui ainda talvez não seja tão acessível, né? O cachorro do exame tinha quantos anos mesmo? Deixa eu voltar lá, que eu até me perdi. Ele tá com 15 agora, se eu não me engano. Ele tinha 13 em 2020, tá com 15 agora. É velhinho. Até esqueci de falar, mas tanto em humanos quanto em cães, o mieloma normalmente é de pacientes adultos a idosos. Existe uma relação de 2:1 de homens para mulheres, é mais comum em homens. É um machinho também aqui. Alguns estudos na veterinária também citam mais comum em macho. Muito legal. Vamos ver. Tomara que a gente tenha retorno, né, para ver se consegue fechar. Eu assim, na minha rotina, eu ainda vejo muita resistência em algumas coisas quando é um paciente idoso, sabe? Então, eu estava comentando essa questão, né, de dependendo dos exames e tal, de poder fazer mais exame para poder fechar o diagnóstico. Eu vejo ainda as pessoas não buscando o diagnóstico, né? Assim, às vezes parando, tá tratando e tal, mas né, realmente fechar para saber o que que é, assim, eu ainda vejo muito assim, tumor de mama que não vai para biópsia. Sim, Então, pior que é, né? quiçá uma lesão num cachorro, ainda mais com 15 anos, né? Ainda mais que teve regressão nesse último exame, né? Não sei se ele tá em... Às vezes, se ele estiver melhor clinicamente, não vai ser continuado, né? É complicado também, né? Eu tenho os meus velhinhos, eu às vezes não julgo, porque eu começo, se eles estão um pouco melhor, eu digo, melhor não mexer, ou mexer, a gente fica nessa dúvida. Ai, a gente como veterinário, quando é com os nossos, não serve, não. Não, eu não faço nenhuma vacina. Ai. É difícil. Mal faço ultrassom. A gente só olha de ladinho assim, né? Pra ver se... Ai. Acho que é isso, então, meninas. Vocês têm mais algum comentário? Já viram algo parecido? Que foi, voltou? Eu nunca vi, não. Obrigada, então. Obrigada pelas colocações, Thiago. A gente que agradece a aula. Obrigada pela participação, meninas. E até. Show. Obrigada por quem está acompanhando a gente também. E até a próxima.